Olá, estamos aqui novamente com o Dr. Marco Antônio Menegali, ortodontista, odontólogo da Clínica Provida, e ele pode nos falar agora de algumas novidades no campo da odontologia que vem de encontro com benefício ajudar o paciente. Muitas vezes o próprio paciente tem receio de ir no dentista, tem medo de fazer uma anestesia, tem medo da bloca, tem medo disso, daquilo. O que tem avançado nesses últimos anos nessa área? Bom, estão sendo feitas várias pesquisas. Uma coisa que está sendo muito pesquisada hoje em dia é uma caneta de dentista sem o barulho, que é uma coisa bem complexa de se fazer, mas que quando... Estão fazendo? Estão tentando. Estão tentando, porque muitos pacientes... Que é por causa da rotação. Né? É a rotação muito alta, então é difícil ela não ter barulho. E esse barulhinho, ele já está ligado em algum outro momento da vida da pessoa, quando ela era mais nova, alguma experiência ruim, que quando ele é acionado, realmente a pessoa desperta, então fica nervosa. Então isso está sendo buscado, mas pelo que eu vi as últimas vezes ainda não conseguiu. Quanto à anestesia, a temida anestesia, né, que hoje que os pacientes têm realmente muito medo, na nossa clínica a gente tem um aparelho Morpheus, que ele é uma anestesia praticamente indolor. Quando ele chegou lá na clínica, eu tenho que admitir que eu era meio cético quanto a isso, porque ele usa agulha da mesma forma. Só que quando a gente fez os primeiros testes, a gente testou na gente, né, nos dentistas, para conhecer o aparelho, eu fiquei espantado com a facilidade de realizar anestesia que ele tem. Porque o que acontece? Ele tem um controle da inserção do líquido anestésico que ele faz ali de forma bem devagar. Então a gente coloca a agulha num ponto menos dolorido da gengiva, onde o paciente vai sentir uma leve pressão. Se necessário, é usado também um anestésico tópico, né? Aquele creminho, a xilocaína, né? E com a inserção lenta, o paciente acaba sentindo muito menos a anestesia. É notável, todas as pessoas que fazem, quem chega lá com medo, a gente realiza esse tipo de procedimento e a pessoa sai bem contente, a gente está tendo uma resposta bem legal. Outra vantagem desse tipo desse equipamento, o Morpheus, é que ele injeta menos anestesia, então o perigo de acontecer algum problema de alergia é menor. E na maioria dos casos ele não dá a sensação de boca dormente, ou ficar com a boca dura, ou ficar que a pessoa relata, sai do dentista de boca torta. A forma como a gente utiliza esse equipamento faz com que a anestesia seja realizada e a pessoa não saia com a sensação da anestesia do consultório. Acabou o procedimento, a pessoa sai dali como se não tivesse realizado a anestesia. Então a gente está tendo um sucesso bem grande com esse equipamento. Já até compramos mais porque a gente está usando bastante. É um aparelho pequeno? Não, assim? Ele é uma maquininha desse tamanho, parece um robozinho. E a gente bota um comando nele e insere uma agulha no local, que muda um pouco a técnica da anestesia, da comum, mas ele realiza anestesia em 99% dos casos, 99% dos tratamentos que se faz com anestesia comum, a gente consegue fazer com ele. Só em alguns casos com dor de dente muito grande, às vezes ele não obtém o mesmo sucesso. Mas no geral, para fazer uma anestesia, para fazer uma cirurgia de implante, para remover um dente do siso, para fazer uma raspagem, uma limpeza dos dentes mais profundas, ele funciona perfeitamente. E outro equipamento que a gente tem lá agora é o raio-x digital, que expõe o paciente a muito menos radiação, ele é feito de maneira muito mais rápida e a gente consegue
trabalhar a imagem de forma a facilitar o diagnóstico. Então consegue ampliar a imagem, dar um zoom, mudar o contraste, botar cor em determinadas localizações da radiografia para saber se ele tem uma cárie, se por baixo daquela restauração está tendo cárie ou não tem, se tem alguma lesão que vai causar algum problema, alguma dor. Então esse raio-x digital também é uma tecnologia nova que a gente trouxe e que desde o primeiro momento foi super fácil de trabalhar, evitou muito aquela questão dos líquidos para revelar raio-x, que é uma sujeira, é um problema ecológico, aqueles líquidos eles têm que ter um descarte correto, não pode ser jogado no ralo, então não existe mais, se acaba com toda essa parte. A pessoa realiza o raio-x de uma maneira bem próxima à que era antigamente, é pego esse filme, colocado numa máquina e dali sai a imagem no computador para o dentista avaliar de uma forma ainda mais dinâmica do que num raio-x pequeno, num raio-x, como é que os antigos diziam? Numa chapa, exatamente. Uma chapazinha. Numa chapazinha. Não, ele está ali no computador, então a gente consegue abrir, jogar para cima, jogar para baixo, virar, aumentar um zoom. Então essa é uma nova tecnologia que está facilitando, está auxiliando bastante a gente na questão de diagnóstico, principalmente. Lá sobre o anestésico, existe muitas vezes alguma reação ao anestésico com relativa frequência ou não? Não, bem pouca, bem baixa essa relação. O paciente poderia ou pode sentir como reação alérgica ao anestésico? Lá quando vocês estão fazendo, o que ele pode sentir? Assim? Se por acaso ele tiver alergia aos materiais do líquido anestésico, ele pode sentir um desconforto local, uma coceira, e dependendo do grau de alergia dele, até um problema mais grave, como um choque anafilático. Então, por isso se tem que ter um cuidado. A gente usa alguns anestésicos que têm uma chance de acontecer problema menor. Existem anestésicos que são mais indicados, eles têm menos problema com isso, mas a gente já teve um caso desse ali na Provida e o paciente era bem alérgico, mas estávamos dentro da Provida, então o paciente foi imediatamente deslocado para o pronto atendimento, né? A nossa secretária já entrou em contato com o pessoal do pronto atendimento, então eles já estavam esperando o paciente lá, então a gente, ainda bem que estávamos bem amparados, o paciente recebeu o atendimento imediato e não tivemos problemas. Mas se fosse uma coisa mais demorada, que necessitasse às vezes de uma SAMU chegando para deslocar até o hospital, às vezes acho que a gente teria tido um problema maior ali. Todo paciente que faz um anestésico assim, é sempre um elemento estranho, né? Que começa muitas vezes a ter coceira, tosse, tudo aí já tem que ficar ligado, exatamente. O paciente começou coceira, né, o bichinho querer puxar, tem alguma coisa na minha garganta, realmente, isso aí tem que ficar bem atento. Quando a criança é feita, os primeiros atendimentos é questionado se ela já teve algum atendimento odontológico, porque daí não tem conhecimento prévio, então isso é questionado na anamnese. E o paciente que tem algum problema tem que relatar previamente. Um paciente que já tem algum outro tipo de alergia, ele já está mais propenso também a ter alergia ao anestésico. Então, eu tenho uma alergia à aspirina, tenho alergia de pirona, não posso tomar tal medicamento. Aí tem que ficar atento. Esse paciente a gente já tem que ficar mais atento. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já na sequência do programa.